Bom dia, você que tirou um tempinho para nos escutar, para meditar nesse momento na palavra de Deus. Receba um grande abraço. Eu te desejo o melhor dos dias e que também nós possamos crescer, continuar crescendo em um ano cheio de inspiração que só está começando. Estamos nos últimos dias de janeiro, o assunto percorre em torno do reino de Deus e hoje eu quero falar sobre os primeiros discípulos e discípulas que Jesus chamou. O texto hoje para a nossa meditação está em João 15, versículo 16, quando ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Eu quero falar hoje sobre os primeiros discípulos e as primeiras discípulas, aqueles e aquelas que marcaram o primeiro século, que seus nomes estão registrados no Novo Testamento e que essas pessoas nos inspiram de forma tão forte, de forma tão apaixonante. Eu fico lendo os relatos, eu sinto uma profunda alegria, uma profunda admiração de ler os relatos quando nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Aqui a chamada dos primeiros discípulos, mas não são os únicos. Nós sabemos que ao todo eram 12. Nós sabemos que não só Pedro, nem só Tiago e nem só João, mas também Zaqueu, Mateus e tantos outros figuraram entre outros, um grupo de mulheres, como fala em Lucas capítulo 8, no versículo 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Nós temos um grande grupo de homens e mulheres que foram chamados e chamadas para caminhar com Jesus no primeiro século, naquele momento inicial em que o reino estava sendo formado, em que o reino estava sendo proclamado, em que o reino estava se tornando conhecido e divulgado como uma boa notícia, uma notícia nova que estava chegando de esperança e também de que Deus havia finalmente visitado o seu povo. E esses homens e essas mulheres estão sendo chamados aqui por Jesus para figurar o primeiro grupo, nós poderíamos dizer que a primeira célula de homens e mulheres que estavam sendo chamados e chamadas, vocacionados e depois serem enviados para levar a mensagem e para testemunhar da graça e também do poder do Senhor. Eu quero falar hoje desses homens, dessas mulheres, pessoas simples, pessoas humanas, pessoas humildes, como nós ouvimos os primeiros relatos, com a chamada de Pedro, de Tiago, de João, não é? Dos demais que foram chamados, como o texto aqui diz, que André, irmão de Pedro, indo mais Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, entre outros, tantos que foram chamados e tantas que foram chamados para levar a preciosa semente, a preciosa mensagem do Evangelho. E olhando para essas pessoas, por exemplo, Pedro, um homem corajoso, eu fico maravilhada naquele momento que Jesus aparece na madrugada, andando sobre as águas, e Pedro pergunta: és tu, Senhor? E o Senhor diz: sou eu.
E ele disse: se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: venha, e ele foi. Precisava de muita coragem. E Pedro, então, é esse homem corajoso, com temperamento forte. Nós vamos encontrar isso em várias situações. E também um homem intempestivo nas decisões rápidas que ele teve que tomar e que ele tomou sem nenhum medo, tantas vezes, e que muitas vezes ele foi prejudicado por não ponderar primeiramente suas respostas. Mas é esse homem que está entre os maiores, como Pedro, Tiago e João, que são os maiores expoentes do colegiado apostólico que Jesus chama. Mas também não só esses três, nós temos, por exemplo, Tiago e João, que no capítulo 9 de Lucas, no versículo 51, nós vamos encontrar que Jesus os manda adiante dele para uma missão. Lucas 9, 52, enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Nós temos aqui Tiago e João repreendidos no seu desejo de vingança, homens que queriam chamar fogo do céu para incendiar aquela aldeia, e também que Jesus rejeita o seu pedido egoísta, e Jesus então muda o rumo da história, dizendo que veio salvar e não destruir. Também temos a Maria Madalena, como já lemos anteriormente, que ela tinha demônios, foi liberta, foi curada, e essa mulher segue fielmente como uma grande discípula do Deus Todo-Poderoso, do Jesus de Nazaré. E ela se torna a primeira testemunha da ressurreição. Eu poderia citar ainda o próprio Mateus e também o Zaqueu, que eram coletores de impostos. Eles foram chamados por Jesus. Mateus foi chamado para fazer parte dos 12. E Zaqueu depois chama Jesus para sua casa, se converte e promete que vai devolver metade do que tem aos pobres. E se tiver defraudado, e certamente ele defraudou, e ele então se volta para Deus agora e segue o Jesus de Nazaré para uma nova caminhada de forma extraordinária. Também marca o primeiro século com a sua vida e também com Jesus o acolhendo para se tornar um dos seus discípulos. Eu poderia citar outros, mas o tempo não me permite. Eu vou deixar que você mesmo possa colocar o seu nome, como eu também coloco o meu nome hoje no século 21, e nós podemos então servir a Jesus com toda a nossa humanidade, com as nossas particularidades, mas também com o coração contrito e dedicado a continuarmos mantendo o reino de Deus com a sua justiça, com a sua alegria e também com o seu alcance sobre a vida das pessoas. Eu quero concluir esse áudio com essa frase que é um ditado africano: gente simples fazendo coisas pequenas em lugares pouco importantes consegue mudanças extraordinárias. Foi assim que Jesus começou o seu reino e continua mantendo o seu reino conosco. Que Deus nos abençoe, que nossas vidas possam exalar a graça e a misericórdia do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço e espero que você também esteja a postos para continuar divulgando o reino de Deus com a sua justiça, com a sua alegria e com a sua marca para mudar o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.